Om Namastê. Nesse vídeo eu quero conversar um pouco com você sobre os itens que podem contribuir com a tua prática de yoga. A primeira coisa que você vai precisar é o corpo. Então, assim, se você tem um corpo, você já tem tudo que você precisa para praticar yoga. Claro que, evoluindo um pouco no caminho, às vezes a gente quer comprar alguma coisinha especial para, de certa forma, assim, demarcar aquele meu comprometimento, ou até mesmo criar esse espaço na minha vida, no meu dia, para essa prática. Então, assim, para quem está só começando, eu sugiro não investir muito, para primeiro ver se realmente é o caminho que está querendo agora, né? E se vai realmente persistir, para não ficar aquela coisa assim que nem coisas de academia que a gente compra, deixa lá no canto da casa e nunca pratica o exercício, né? Então, assim, pode começar. Eu já tive alunos que começaram com... Eu também, às vezes, estou viajando, alguma coisa assim, pratico com uma toalha no chão, um colchonete não tão grosso. Então, assim, qualquer coisa para talvez colocar no chão, para se você for deitar, né, ficar um pouco mais confortável, pode ser usado algo assim, uma canga, uma toalha, um colchonete fino. E tem alguns lugares, por exemplo, acho como a Havan, que você encontra tapetes bem baratinhos, não são uma qualidade muito boa, hoje em dia também na internet, né, mas assim, vale para começar. Eu sugiro realmente que no começo eu comecei com uns tapetinhos bem simples, e depois que eu fui ver que realmente eu estava firme na caminhada, né, que eu fui começar a me interessar e pensar em investir um pouco mais. Depois, então, se esse é o seu caso, que você já se deu conta, não, o yoga é para minha caminhada, é para esse momento, eu quero ter essa prática regular, né? Eu vou realmente me dedicar e isso está fazendo muito sentido para mim. Aí eu acho bem bacana que você tenha alguns itens para ajudar no teu desenvolvimento e nessa prática, né? Primeiro, o tapetinho, então, né? Eu gosto de tentar achar um tapetinho que não escorregue tanto, porque tem alguns tapetinhos, esses mais baratinhos, depois com o tempo você vai fazendo e praticando, ele vai ficando bem escorregadio assim para a mão e para o pé. Então, esse aqui, por exemplo, que eu tenho, e eu acho que não tem essa marca no Brasil, mas é de borracha, uma borracha, né? E ele é um pouco mais grossinho, e eu gosto, porque eu sou bem ossuda, então me ajuda bastante ser um tapetinho mais grossinho, ou você às vezes pode ter dois também, do mais fino. E eu também sou bem alta, então eu preciso de um tapetinho um pouquinho mais comprido, e geralmente aqueles mais baratinhos, eles são menores, mas eu comecei com daqueles e dá super, né? Daí só, às vezes tu tem que ajustar para onde que tu quer que cubra, se a cabeça ou o pé. Mas depois, se você vai investir um pouquinho mais, eu sugiro que você pegue um pouquinho mais comprido e um pouquinho mais, uma espessura um pouquinho maior. E que não escorregue. Então, eu tô um pouco por fora, né, no Brasil, mas em breve estarei mais por dentro. Mas tem algumas marcas bem bacanas, até alguns mais ecológicos, assim, mais também favoráveis nessa questão ambiental e natural, o que eu acho que é uma ótima pedida, uma ótima escolha. Depois do tapetinho, então, o primeiro lugar é o tapetinho. Uma coisa que eu não consigo ficar sem são os blocos. Então, os blocos, eles dão suporte e ajudam a eu crescer na postura, né? Às vezes eu não consigo alcançar completamente uma postura e aí eu posso usar o bloco, né? Então tem várias posturas que eu uso eles, estão todos estragadinhos porque meu filho também usa para brincar. E esses aqui tem lojinha de R$1, que seria, né? Que nem existe mais, eu acho, R$1,99, não sei, Dollarama, né? Então, assim, esses aqui eu paguei, eu acho, $2 cada um, super baratinho, então dá para comprar, acho que eu quero comprar uns melhores, mas como agora também estou de mudança e tal, não vai valer a pena. Mas esses aqui super atendem a minha necessidade. Se você não tiver bloquinho no começo, pode até usar, às vezes, livro ou almofada, mas
o bloco ele é firme, né? E tem 2 iguais. Então, por exemplo, numa postura, por exemplo, essa daqui, ó, que eu vou esticar minha perna na frente, se você já alcança a mão no chão esticada, ok. No meu caso, eu ainda não alcanço bem. E tem toda uma questão assim de manter o alinhamento, né, da coluna, do quadril. Então não adianta às vezes se tentar se esgaçar toda ali e alcançar a postura, né, e se machucar ou perder o efeito benéfico da postura. Então é muito melhor usar o bloco, e aí você pode usar tanto numa altura em pé, como numa altura deitado, né? Então ele vai dar essa ajuda para várias posturas também, às vezes alguma postura que você vai se apoiar para virar, né? E até mesmo, por exemplo, aqui embaixo do quadril, numa postura como essa postura aqui do pombo, eu também não alcanço completamente lá no chão, ó, e o quadril tem que ficar virado para frente, então, para ficar mais na postura, eu posso colocar o bloco ali e consigo, então, aprofundar um pouquinho ali na minha prática. Então, esses são os blocos. E assim, talvez tenha mais usos que eu não estou agora... para sentar, eles são ótimos também. Se você fica desconfortável, né, não consegue ficar muito tempo ainda sentada nessa postura, você pode colocar o bloquinho, elevar um pouquinho, porque o ideal é sempre que o joelho fique abaixo do quadril. E aí você consegue usar, ó, esse bloquinho para uma prática de respiração, pranayama ou de mudras, e fica super confortável. Assim também você pode usar para sentar, e pode usar um, pode usar 2, né? Então, eu amo esses bloquinhos. E aí, se você está ficando firme na caminhada, vale a pena fazer esse investimento. Tem uns de rolha também, que eu acho bem bacana, e dá para comprar. Esse aqui, eu já tenho há muito tempo também, e é o tal do booster, né? Esse almofadão. Nesse formato, bem durinho, ele é bem firme, e, nossa, eu uso ele para muita coisa, e principalmente na hora, às vezes, do relaxamento, ou até como uma almofada de respiração, de meditação, né? Como eu estava sentada no início aqui, assim. Ou dá para também usar ele assim, certo? Eu amo fazer uma abertura de peito e uma respiração com ele, que você senta aqui um pouquinho nele e aí você consegue abrir aqui o peito, pode até juntar os pés aqui, ou com as pernas dobradas ou esticadas, e fazer um pouco essa respiração aqui no peito, para abrir essa região do peito, que na verdade nunca deveria ficar constricta e fechada, né? E que muitas vezes a gente tá, quando a gente tá mais ansiosa, quando a gente tá preocupada, ou quando a gente passa por situações na nossa vida, né, que fecham nosso coração. E nada, nem ninguém deveriam fechar nosso coração. Um outro item que não é muito fácil de achar, esse aqui eu peguei com a minha professora, primeira professora de yoga. Ela é muito fã dessa cunha também, que é como se fosse assim um triângulo, né, que eleva um pouquinho. E ele é ótimo também para colocar aqui, principalmente aqui o bumbum, e ficar mais fácil de ficar na postura sentada. Ele é ótimo para aquela postura assim com a perna aberta, porque eu não consigo ficar muito tempo sem a cunha, né? Então, assim, com a cunha eu consigo trabalhar mais esse movimento também. E ele é legal também, ele pode ser usado no cachorro olhando para baixo. Às vezes, se o pé não vai inteiro no chão, né? Ó, dá para usar ele para apoiar o pé ali. Ou também dá para deixar, às vezes, o pé afastado, o joelho dobrado. Então, seriam esses usos para essa cunha, que eu acho bacana ter também.
Eu senti muita falta, eu fiquei um tempão sem. E aí um dia eu encontrei a professora e compramos duas, uma para mim e uma para o marido também. E por último, a faixa. Dá para ter até mais de uma, mas com uma eu me viro o suficiente, eu acho. E não sei se é o seu caso, ela serve para vários. Por exemplo, se eu for aonde não alcança, né? Se você não alcança o pé, se você não alcança a mão, por exemplo, aqui, ó, nessa postura aqui que eu faço de conectar as mãos, se eu não alcanço os meus dedos das mãos, eu posso usar a faixa. E aí eu tenho ainda os benefícios da postura e consigo ficar na postura. A mesma coisa para, às vezes, alongamento aqui com as pernas. Então, eu consigo alcançar aqui só se eu deixar o joelho dobrado. Agora, se eu colocar a faixa, eu posso respirar aqui, descer e aos pouquinhos, conforme eu posso, eu vou respirando, consigo ainda deixar minha coluna reta e eu vou tendo os benefícios dessa postura, mesmo que eu não alcance os meus pés. E tem alguns outros vários usos também ainda com a faixa que vai dar para você se beneficiar e estar utilizando. Então, basicamente, esse seria o grande investimento, né? Então, assim, vai por parte. Se você, como eu falei, está começando só o corpo. Quer né, fazer alguma coisinha para dizer que está fazendo yoga, compra um tapetinho baratinho. E aí, aos poucos, um dia você vai estar em algum lugar, as coisas vêm, né? Então, você vai estar caminhando, talvez vai ver os blocos. Comigo foi assim. Deu, era tão baratinho, vou levar esses blocos. Me virei e fiquei me ferrando, assim, um tempão sem eles. Daí, um dia eles apareceram no meu caminho e eu, não, agora eu vou levar para casa esses 2 blocos. E, nossa, que maravilha, não fico sem, né? E aí, o cinto também ele pode ser substituído por uma toalha, por algum outro equipamento que você tenha de atividade física, né? E o booster também eu gosto muito. Então, assim, vai aos poucos, compra um tapetinho melhor se você tá firme aí nas suas práticas. Depois, talvez, o bloquinho, depois o almofadão. O almofadão também dá para tu fazer com almofadas do sofá ou com travesseiros, 2 travesseiros. Só que às vezes, se é muito mole, não tem o mesmo efeito, assim, né? Então, tem que ser alguma coisa, uma ou 2 coisas que formem essa espessura mais firmes. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a perceber o que pode te ajudar na tua prática de yoga, o que você precisa investir, né? E que lugar você está, e para ir com calma. E o mais importante, como eu falei lá no início, é o corpo. Então, te espero numa próxima prática. Namastê!